Onde está a cultura? A cultura está no menino, que teve a oportunidade de virar músico em uma das maiores orquestras do país. A cultura está na menina, que salta de um barco e vira bailarina em um centro cultural em Corumbá. Está em uma exposição arqueológica em um dos maiores e mais importantes museus do Brasil, que vai voltar a ser o maior do Brasil. E também está na forma da cerâmica, nas mãos de mulheres do interior do Pará. A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos lisos na altura do ombro. Eu estou vestindo uma camisa cor de telha, estou com batom cor de telha também, um colar prateado com pequenas pérolas, claro, bijuteria, e atrás de mim, gente, eu estou num quarto, um pequeno escritório que eu transformei na minha casa para poder trabalhar durante esse momento de home office, e atrás de mim tem uma parede de vidro que dá para o meu quarto. Então, eu ocupei uma varanda. Bem, agora eu vou falar um pouquinho do cargo que eu ocupo hoje. Hoje sou gestora do Instituto Cultural Vale, que foi recém-criado em setembro de 2020. E ele nasce após mais 20 anos de investimento da empresa, com um importante papel, um papel na transformação social e na busca de democratizar o acesso, fomentar a arte e a cultura em toda a sua diversidade. Atualmente, são cerca de 200 projetos criados, apoiados e patrocinados pelo Instituto, que, além desses patrocínios e desses apoios, ainda faz a gestão de 4 espaços culturais. O Memorial Minas Gerais Vale, que fica em Belo Horizonte, e que eu apresento aqui o Wagner Tamerão, diretor do museu. O Museu Vale, na pessoa aí do Ronaldo Barbosa, esse museu ele fica em Vitória, mais especificamente em Vila Velha, no Espírito Santo. O Centro Cultural Vale Maranhão, eu falo aqui do gestor Gabriel Gutierrez, que fica, esse centro cultural, ele fica no Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, e a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, em Canaã dos Carajás, no Pará, e eu falo de Fernando Guerra, que está à frente dessa casa. Então, essas 4 pessoas se juntaram por meio dos espaços culturais gestados pelo Instituto Cultural Vale e desenharam esse webinário em comemoração à Semana dos Museus. E esse webinário, ele nasce com uma questão: espaços culturais, o futuro de um passado presente, que nos convida aí a refletir juntos, com convidados especiais, que eu já vou apresentar, as questões do nosso dia a dia, mas trazendo as suas experiências, para que juntos possamos refletir e ver como é que, nesse futuro presente, que foi uma mudança muito drástica por conta de uma pandemia, como podemos nos sustentar e dar passos para os nossos espaços, para os nossos museus. Esse webinário começou no dia 18, fizemos uma discussão bastante interessante com o Cícero Almeida, museólogo, Siddhartha Ribeiro, neurocientista, também conduzido aí para o Fernando Pessoa, que vai hoje moderar também. E vocês, quem infelizmente não pôde acompanhar no dia 18, nós fazemos um convite para que vocês entrem no canal do YouTube do Instituto Cultural Vale. Esse material está gravado, e aproveitem e se inscrevam no nosso canal, que sempre estaremos trazendo novidades, inclusive no âmbito da nossa formação continuada. Então, é um canal aberto a todos, e esse é um convite. Mas
Gente, vamos hoje ao que interessa. Hoje, o nosso webinário tem um título Fazer e Expor, Possibilidades e Agências. E a gente traz 2 convidados especiais e 2 pessoas de áreas um pouco distintas, mas complementares. A museóloga e historiadora Adélia Borges e a curadora e historiadora Adélia Borges e o museólogo Bruno Brulon. E esse é um convite aí para vocês começarem já a formularem suas perguntas, que no final será aberto ao debate. E quem vai conduzir essa conversa de hoje também é o professor Fernando Pessoa, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. Mais uma vez eu agradeço, é um prazer estar com vocês, e eu passo a palavra para o Fernando. Fernando, por favor, e desejo um excelente webinário para todos. Som, perdão. Tá com som? Tá. Meu nome é Fernando Pessoa, eu sou um homem branco, meu cabelo é grisalho, tenho uns olhos claros, que tem dias que ficam azuis, tem dias que ficam verdes, é meio híbrido, tenho bigode e barba, minha barba é meio embranquecida também, estou usando uma camisa social rosa, e estou no meu escritório, onde atrás de mim, então, tem a minha estante cheia de livros. É isso. Bom, então eu gostaria de começar, como de praxe, agradecer primeiramente ao Instituto Cultural Vale, aqui representado pela Cristiana Saldanha, e agradecer também os diretores dos 4 espaços culturais Vale, que, conforme a Cristiana falou, concebeu esse webinário. O diretor do Memorial Vale de Minas Gerais, Wagner Tameirão, o diretor do Centro Cultural Vale Maranhão, Gabriel Gutierrez, o diretor da Casa Cultural de Canaã dos Carajás, Fernando Guerra, e, em especial, o diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa, que já trabalhamos juntos desde 2006, e nessa caminhada se tornou um grande amigo. Agradeço também os convidados de hoje, Adélia Borges e Bruno Brulon. Muito obrigado pela aceitar nosso convite. Agradeço a equipe técnica do evento, que tem nos apoiado, e, fundamentalmente, agradeço muito as intérpretes de Libras, a Vanessa Santos e a Lunari Caene Ferreira da Silva. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. E, por fim, agradeço o público que nos assiste, motivo, então, desse webinário, cujo título é O Futuro de um Passado Recente, né? É para exatamente pensar qual o papel das instituições culturais nesse futuro desse passado recente. Como a Cristiana falou, vocês podem formular perguntas, enviá-las no chat, e que, então, ao final dessa live, serão lidas algumas perguntas e colocadas para os participantes. O primeiro encontro foi na terça-feira com o Cícero Almeida e o Siddhartha Ribeiro, com o tema O Museu, os Sujeitos e a Memória nos Tempos Atuais. Conforme a Cristiana disse, está no site do Instituto Cultural Vale. O segundo encontro, que é hoje, acontece com a Adélia Borges, que é crítica, historiadora de design e curadora independente. Tem textos publicados em 7 línguas e é autora ou coautora de 34 livros. Como curadora, fez mais de 60 exposições em várias instituições do Brasil, na Alemanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Portugal e Reino Unido.
foi diretora do Museu da Casa Brasileira em São Paulo e, em março do ano passado, recebeu o título de doutora honoris causa em design pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Muito obrigado, Adélia, pela sua participação. Espero que tenhamos uma ótima conversa hoje. E o outro convidado, Bruno Brulon, é professor adjunto dos cursos de Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, também da Unirio. É coordenador do Laboratório de Museologia Experimental e, atualmente, é presidente do Comitê Internacional para a Museologia, ICOFOM, e co-presidente do Comitê Permanente do Conselho Internacional de Museus, ICOM-Define. Bom, muito obrigado também, Bruno, por ter aceitado o nosso convite. Está aqui, como eu disse para a Adélia, espero que hoje tenhamos uma ótima conversa. O tema dessa mesa é fazer e expor possibilidades e agências em tempo de crise. Eu gostaria de encaminhar, primeiramente, o assunto para uma questão que é comum aos dois convidados, tanto a Adélia quanto ao Bruno, que é a questão do museu integral, a descolonização do museu. Então, eu vou primeiro situar essa questão e depois passar para eles a fala. Eu parto do comentário que a Adélia fez antes de ontem sobre a fala do Cícero de Almeida. A Adélia falou, aspas, muito importante o que Cícero fala, museus como espelhos em que possamos nos reconhecer e ser reconhecidos. Daí a importância da ligação com o território e o protagonismo dos moradores nessas ações. Porque, gente, a gente sabe que museu é uma instituição artística e cultural que nasceu na Europa e, assim, ao se expandir para outras regiões do mundo, eles conservaram as suas características europeias, levando aos outros povos a mesma concepção de arte e cultura, numa espécie de colonialismo museológico. Bom, a mudança desse paradigma começa a ocorrer a partir da Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972, na qual surge o conceito de museu integrado, proposto como uma nova concepção para as instituições latinas-americanas. O museu, então, passa a ser concebido como um instrumento para a transformação social, dedicado à resolução dos problemas das comunidades a que ele serve. Esta nova museologia propõe uma ruptura com o museu tradicional para torná-lo uma instituição viva, inserida em uma sociedade que deve assumir papel ativo de formar e transformar continuamente o seu entorno. Estou terminando. Essa ruptura com a concepção tradicional do museu permitiu o reconhecimento de novas experiências museológicas que tinham em comum uma abertura às diferenças culturais e à participação social da comunidade, e que possibilitou, então, o surgimento de museologias comunitárias, museu integral, ecomuseu, etc., em que os museus passam a ter uma função social através da valorização do patrimônio material e imaterial da comunidade, bem como o reconhecimento de seus agentes. Aí eu cito a frase que a Adélia falou lá para o Cícero. Museus como espelhos em que possamos nos reconhecer e ser reconhecidos. Estes museus surgem nas favelas, nos bairros periféricos das grandes metrópoles, em aldeias indígenas, e estão atrelados à luta pela cidadania, pela terra, pelo direito das minorias e pela importância das culturas marginais e periféricas. Bom, tanto a Adélia quanto o Bruno são dois grandes mestres deste assunto. Por isso, então, Adélia e Bruno, eu gostaria de pedir para vocês para explicarem o que é, como ocorreu esse processo de descolonização ou decolonização. O Bruno fala em descolonização, a Adélia fala em decolonização, dos museus contemporâneos, tanto com relação ao fazer, como com relação ao expor. Eu acho que eu posso começar fazendo a minha audiodescrição.
que eu sou branca, na verdade, branquela mesmo, bem clara, com cabelos brancos. Foi uma conquista minha da época, agora da pandemia, assumir meus cabelos brancos. Eu tenho quase 70 anos, vou fazer 70 anos esse ano, cabelos curtos, estou usando óculos, estou com uma roupa cor de tijolo e com outras cores aqui, está fazendo friozinho em São Paulo, estou na sala da minha casa, ao fundo a gente vê uma peça de cerâmica da Sara Carone e uma pequena estatueta do velho. Eu tenho, que é um artista fabuloso de Sergipe, e que sintetizam ali, quase não dá para ver, mas essa minha visão não hierarquizada da cultura, que não vê como o código erudito como mais valor que o código popular. Então, talvez o Bruno se apresentar e começar respondendo, que o Bruno é mais da área de museus, aí depois eu respondo também a pergunta. Pode ser. Também, e aí a gente começar a tentar responder essa pergunta do Fernando. Eu sou Bruno, eu sou um homem branco, de cabelo castanho, atualmente raspado, uma camisa social mais ou menos num tom de cinza, e atrás de mim, no meu escritório, tem um vaso de plantas e duas prateleiras com livros. Na verdade, eu acho que essa pergunta que o Fernando faz, ela, de certa forma, pretende orientar um pouco o nosso debate, até porque tanto a minha trajetória quanto a da Adélia têm em comum essa constante tentativa de olhar a cultura de forma deshierarquizada, mas, ao mesmo tempo, tentando, e esse é um exercício que a gente poderia chamar de decolonial ou pós-colonial, denunciar as forças que levam a uma hierarquização dos valores reproduzidos pelas instituições museais e instituições da cultura em geral. O Fernando lembrou que os museus são instituições espalhadas pelo mundo por meio visava a dominação material, mas a dominação simbólica e dos imaginários, de produção de imaginários para poder dominar povos, pessoas, culturas, e subjetividades. E, nesse processo, o museu vai desempenhar um papel de espalhar um determinado modelo de civilização e um modelo de modernidade ao redor do mundo. Nos anos 70, a gente tem um marco paradigmático, principalmente para a museologia latino-americana, que é a Mesa Redonda de Santiago do Chile, que já foi falada, que, aliás, vai completar 50 anos no ano que vem. Então, essa discussão que começou há 50 anos atrás, em 72, no Chile, num momento particular para a cultura na América Latina, um momento em que a maioria dos países latino-americanos estavam sob regimes totalitários, isso tem também uma representatividade do que significou aquele momento. Foi uma primeira tentativa em um evento internacional, na ocasião organizado pelo ICOM, pelo Conselho Internacional de Museus e pela Unesco, de escutar de palestrantes, de conferencistas, de teóricos da América Latina, num evento que foi todo feito em língua espanhola, que era algo inédito nas circunstâncias do ICOM e da Unesco, o que significava fazer museus, o que se esperava dos museus e o que essa região do mundo esperava dos museus naquele final de século XX. E obviamente, que os desdobramentos disso nós sentimos até hoje, no século XXI, quando estamos num momento, novamente falando de descolonização, novamente repensando o papel dos museus e, sobretudo, aquilo que a gente na museologia cansa de falar sobre, que é o papel social dos museus. O que significa dizer que essas instituições culturais, uma vez importadas no bojo do colonialismo, hoje desempenham um papel social no contexto contemporâneo e, sobretudo, não podemos deixar de dizer, mais sensivelmente no contexto pandêmico de 2020 e 2021, dessa pandemia prolongada em que muitas instituições culturais
ficaram fechadas ou tiveram muitos períodos de fechamento, em que muitas instituições culturais tiveram cortes imensos, significativos dos seus orçamentos, né, em que muitas pessoas perderam seus empregos, em que eu chamo a atenção, para iniciar o nosso debate, que duas palavras apareceram de sobremaneira sendo utilizadas para se referir aos museus, não apenas no sul global, mas também no norte global, que são descolonização, como já foi falado, mas uma outra palavra é precarização, né? Sobretudo para se referir à precarização do trabalho que a gente vem testemunhando nos últimos 2 anos de forma mais evidente e mais desesperadora, né? Então, essas duas palavras, elas não estão desassociadas no contexto atual, e eu acho que é importante chamar a atenção para isso, mas elas ganharam uma dimensão e um significado próprio no contexto da pandemia. Enfim, acho que eu vou deixar a Adélia também falar um pouquinho sobre isso e a gente retoma daqui a pouco. É muito importante o Bruno situar historicamente, né, essa nova visão da museologia, mas eu acho que é importante a gente lembrar que ela ainda não é predominante, nós temos muitas forças agindo dessa maneira, mas a gente ainda tem o peso da tradição, que é qual peso? É o peso de um torcicolo intelectual, em que a gente busca referência lá fora, no Código Branco, no Código Europeu, no Código Norte-Americano, no Norte, né? A gente procura o nosso Norte no Norte, e a gente não se olha e não faz esses espelhos que o Cícero falou, né? Eu vejo muitos gestores culturais, quando assumem as suas instituições, os seus museus, vamos levar cultura para a periferia, vamos levar cultura para o interior. A periferia tem a sua cultura, e é uma cultura pujante, é uma cultura vibrante. E o que falta para a periferia são equipamentos culturais para que ela possa se ver ali, ver a sua própria história e ser vista também. Da mesma forma, o interior. No interior, eu sou do interior, sou de Minas Gerais, mas fui criada no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. A cultura caipira é uma cultura muito rica, essa cultura do interior de São Paulo, do interior de Minas. Então, eu acho que ainda eu vejo esforços aqui e ali, mas ainda eu acho que a gente ainda precisa vencer isso, e a gente está aos poucos, né? Mas eu vejo assim, os nossos museus refletem essa baixa autoestima que a gente tem, e eles não, por isso eles não... Assim, quando eu penso, né, o Cícero falou na conversa passada, que, aliás, foi muito interessante, quem não assistiu, eu recomendo realmente assistir no YouTube, ele falou dessa coisa das pessoas que o público dos museus, ele não significa a entrada de novos públicos, é o mesmo público que continua frequentando museus. E aí eu penso, por exemplo, a gente está falando de exposições, de museus, né? Aí quando a gente pensa na capacidade de uma linguagem da cultura, como a música, né? A capacidade de comunicação que ela tem, a capacidade de tocar, a capacidade de expressão, e a gente ainda tem os nossos museus totalmente trancados e olhando para o seu próprio umbigo, né? Você mencionou, Fernando, esses novos museus comunitários. Realmente, né, eu tinha citado aquela vez, né, o Museu dos Povos Indígenas Oiapoque, no Amapá, que foi criado em 2004. Eu até peguei qual foi, né, por que criaram, né, foi criado pelos próprios indígenas, os povos Palicur, Galibi, etc., ali do Oiapoque, e com o objetivo de reunir seus artefatos, saberes e conhecimentos, dar visibilidade à cultura indígena, ser um centro de memória, educação e pesquisa. Eu frequento um lugar que acho que é o lugar com mais criador por metro quadrado no momento no Brasil, que é a Ilha do Ferro, que é um povoado no interior de Alagoas, à beira do Rio São Francisco, já na divisa com Sergipe. E a Universidade Estadual de Alagoas criou há pouco um museu chamado Museu Fernando Rodrigues, fundou há 5 anos,
Museu Fernando Rodrigues, que foi o mestre local de trabalhos incríveis que ele de esculturas em madeira e trabalhos de também têxteis relacionados a um bordado que só existe lá. Você falou dos museus das favelas, né? A gente tem o Museu da Maré. E agora a gente vê realmente se a precarização está atingindo todos os museus mais conhecidos, esses museus mais conhecidos, está atingindo com muitos cortes, muita dificuldade de sobrevivência. Imagine esses pequenos museus, né? E a gente não tem como o Siddhartha disse, a gente não tem um Estado que veja a cultura como um bem que invista nisso. Então, realmente, a gente está num momento... e o título da nossa mesa fala de tempos de crise, né? Eu acho que a pandemia só evidenciou a imensa crise em que a gente está, né? Já estava. E ela só evidenciou isso, ela está precarizando mais ainda, mas a gente necessita ter respostas urgentes a isso, e por isso é tão bom estar aqui com vocês. Agradeço todos pelo convite. Que bom a gente poder trocar ideias de como que a gente pode seguir em frente e fazer com que os nossos museus, sejam realmente um vetor de transformação social, em vez de ficar macaqueando as coisas que os europeus e os norte-americanos fazem. Adélia, eu tive a sorte de conhecer a Ilha do Ferro e fiquei muito impressionado com aquele artesanato maravilhoso que eles têm e com uma coisa que eles fizeram muito sábia também, que assim, todos os artesãos colocaram uma plaquinha nas suas casas, sou artesão, né? Alguma coisa assim. Então as pessoas não têm um comércio estabelecido, as pessoas vão então nos ateliês, né, para comprarem as peças, eu acho. Mas é muito interessante, aquele lugar é maravilhoso. Adélia, você sempre afirma que esse movimento, né, afeta positivamente a mudança social em comunidades rurais e na vida individual dos artesãos. O museu, então, nessa nova perspectiva, ganha uma função simbólica de proporcionar aos indivíduos um senso de pertencimento aos lugares onde vivem, bem como o uso de materiais naturais e os seus processos de produção artesanal estão em sintonia com as ideias atuais de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Eu queria que você falasse um pouco disso, como que, então, nessa nova concepção museológica, está articulado mudança social, senso de pertencimento, o uso de materiais naturais, então, daí a preservação da natureza, um processo de produção artesanal, e com ideias de sustentabilidade e responsabilidade ambiental, somado a isso, justiça social e diversidade cultural, que você também indica, né? Então, assim... A gente fala muito hoje em sustentabilidade, mas virou uma palavra vazia, que as pessoas repetem, que as empresas se cansam de repetir, e fica uma coisa realmente vazia. E o conceito, então, desprovido de significado. O conceito mais abrangente de desenvolvimento sustentável, ele se baseia em 4 dimensões. A dimensão ambiental, com certeza, a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão cultural. Nessa dimensão cultural é que vem essa coisa da valorização da diversidade e da identidade de cada lugar. Aliás, esses dias eu vi uma live maravilhosa do ISA, que é o Instituto Socioambiental, sobre o aniversário da terra indígena do Xingu, em que e a palavra de ordem é diversidade é futuro. Gostei muito disso, passei a repetir, diversidade é futuro. Essas frases que você tirou aí, elas estão num livro chamado Design mais Artesanato, o Caminho Brasileiro, em que eu faço uma reflexão, em palestras que eu dou sobre esse tema, em que eu faço uma reflexão sobre esse saber fazer do povo brasileiro. A gente tem um povo com uma capacidade de invenção
né? Isso é uma característica de que o Aloysio Magalhães, que foi considerado o nosso primeiro ministro da Cultura nos anos 70, foi secretário da Cultura e foi uma pessoa que tinha uma visão decolonial, porque ele até dizia que o mundo estava se achatando, estava havendo um achatamento do mundo, e que países como o Brasil podiam oferecer uma originalidade para esse mundo que estava se achatando, que estava ficando cada vez menos diverso, mais igual, né? Interessante, isso agora está na live lá dos indígenas, aliás, com os próprios indígenas falando bastante. Mas eu me referia ali a essa produção material dos moradores locais. Eu acho que a gente tem um problema social muito grave no Brasil, que é a migração, né? As pessoas saírem do seu lugar para irem ter condições subhumanas nos grandes centros urbanos, por exemplo, São Paulo, onde eu moro, e onde as pessoas, muita gente fica 2 horas no ônibus para chegar no trabalho e 2 horas para voltar, e com laços culturais rompidos com a sua história, com a sua coisa. Essas iniciativas que a gente tem, essa verdadeira revolução silenciosa que acontece país afora, de pessoas fazendo, comunidades fazendo, mesmo novas comunidades e as antigas também. Por exemplo, se você pegar a produção atual do Vale do Jequitinhonha, tem uma produção incrível, não mais baseada apenas na cerâmica, mas coisas muito lindas na área têxtil e na área de bordado, né? Então, são trabalhos em que as pessoas se expressam. E essa é uma das batalhas, né, da minha vida, é dar visibilidade a essas iniciativas, para que elas sejam valorizadas, porque a gente só reconhece o que a gente conhece. Se a gente não tem informação sobre aquilo, a gente não vê o que está embutido, quais são os valores que estão embutidos ali. Agora, onde é que entram os museus nessa história? Os museus nessa história entram essa coisa do incentivo aos museus locais, aos museus do território, a essa visão desde o território, eu vejo o mundo daqui do lugar em que eu estou, então é essa perspectiva, a nossa perspectiva sempre é subjetiva, pela própria descrição, eu, uma mulher de 70 anos, aqui de São Paulo, eu tenho uma vivência, você tem outra, o Bruno tem outras, pessoas que estão nos assistindo, né? E a gente assumir esse olhar. E eu acho que, assim, e o passo, então, para o museu é a gente realmente ter, metaforicamente falando, é a gente ter essa coisa da voz, né? Esses dias saiu uma entrevista na Folha, que eu estava olhando agora há pouco, de uma indígena Munduruku, Alessandra Corapi, e que ela fala assim: a gente está tendo voz e está falando. Ninguém sabe o que o calado quer. Eu achei bem interessante, porque quando eu era pequena, às vezes falava assim, em boca fechada não entra mosquito, né? Bom, tudo bem, isso a gente se preserva e tudo, mas a gente também não diz a que veio no mundo, né? E a gente, então, esse direito à voz é um direito que a gente tem e que pode se manifestar nas exposições, nas coleções, que tipo de coleção a gente quer ter, né? Eu tive a oportunidade de fazer a curadoria de aquisição de uma coleção pela Secretaria de Cultura do município de São Paulo, e a gente fez uma coleção lindíssima de design vernacular, os artefatos usados pelos vendedores ambulantes, os restos, as calotas de pneu que viram churrasqueira, são coisas incrivelmente belas, engenhosas e bem resolvidas, e a gente precisa dar a esses objetos a dignidade que lhes é devida, através de exposições que mostrem isso com dignidade, com força, e a gente não fique só, enfim, essa coisa dentro dessa nossa perspectiva, né? Assumir a nossa perspectiva. Meio por aí, não sei se respondi.
É ótimo. Bruno, quer fazer alguma colocação sobre esse tema? Eu acho que é um tema que dá margem para uma série de reflexões e eu acho que essa mesa, né, esse webinar, essa live, ela tem um propósito interessante porque o próprio título já nos provoca a pensar as práticas, né? Então, acho que em cima disso que a Adélia está colocando, eu talvez acrescentaria que, para além da gente olhar para conceitos que vêm sendo mobilizados, como o próprio conceito de sustentabilidade, o próprio conceito de justiça social e o conceito de descolonização, né, que você começou introduzindo, eu acho que é preciso olhar para como é que esses conceitos se traduzem em práticas. E quando a gente faz essa perspectiva, eu tenho uma formação também em antropologia, então a empiria ela é fundamental para a gente analisar os contextos sociais, né? Quando a gente olha para o aspecto empírico, as relações elas continuam sendo muito de subordinação, né? Então, se a gente tem aí uma ideia, né, que já não é nova, de descolonização, que vem sendo mobilizada novamente nos discursos atuais, isso diz respeito ao fato de que as relações, na prática, continuam coloniais. Então, mais do que pensar nos regimes de visibilidade, quer dizer, aquilo que as exposições estão mostrando, eu gosto de me provocar a pensar em quem está fazendo a exposição, né? Eu acho que o título dessa live ele tem esse sentido, né? Quem faz, quem expõe, quem ocupa as posições de curadoria, quem ocupa as exposições de artistas que estão colocados à periferia, e entre essa cadeia que se tem constituída, né? Se a gente for pensar no caso da arte popular, mas a gente podia pensar em uma série de outras cadeias que envolvem os museus e o mercado, né? Entre produtores, criadores e consumidores, né? Passando pela curadoria, quem é que está ganhando dinheiro nessa cadeia e quem é que continua mantendo as relações de subordinação? Quem é que continua nas periferias? Quem é que está nos centros culturais, né? Usando aqui essa ideia de forma crítica e não como instituição. Então, eu acho que pensar essas perspectivas decoloniais, essas lógicas do mercado, do ponto de vista da descolonização, ela faz a gente criticar até mesmo esses conceitos que muitas vezes parece que estão dados. E aí eu gosto de pensar numa definição que o Achille Mbembe dá para descolonização, que ele diz que descolonizar é transformar seres humanos em criadores e criadoras, independente de modelos prontos ou de paradigmas estabelecidos. Ou seja, em vez de a gente ficar pensando qual é o modelo para descolonizar, qual é o modelo para sustentabilizar, vamos dar a oportunidade para que as pessoas criem as suas próprias práticas, né, e que se coloquem em exposição. Eu acho que esse é o grande desafio dos museus, porque, como a Adélia bem colocou, né, os museus continuam reproduzindo relações coloniais, os museus continuam produzindo exclusões sociais, né, e continuam, em grande medida, sendo instituições tradicionais, né, ou ditas clássicas, no sentido mais moderno desse termo. Então, como romper com isso? Eu acho que uma das coisas que está na centralidade desse processo é justamente essa relação entre sujeito e objeto, né, e a possibilidade de sobrepor essas duas coisas, de burlar um pouco essa relação, promovendo uma outra forma de apropriação do patrimônio cultural. No seu texto, você chega a falar do que o sujeito, então, se torna o objeto desses museus, né? Agora, é interessante, então, porque já que não há um fio condutor que oriente a organização desses museus, eu imagino que deva surgir museus os mais variados possíveis, né? Porque eles vão ser de acordo exatamente com a comunidade que vai conceber, né? Porque, pelo que eu entendi, é a própria comunidade quem vai construir esses museus a partir dos seus próprios valores materiais e imateriais, né? Até você, no seu texto, fala de uma pessoa que chega a dizer que eu sou o museu, né? Um líder comunitário desse. Então, assim, como é que essa experiência, essa diversidade, então, museológica, dá para falar ainda em uma museologia diante dessa diversidade? Bruno? Essa é uma boa pergunta, Fernando, porque nas minhas pesquisas a gente tem utilizado o termo museologia experimental para se referir a essa diversidade de experiências dos museus, né, que traduz muito a forma como a gente percebe os museus e a interação dos museus com a sociedade hoje em dia. Mas o que ocorre na museologia é que, historicamente, a gente teve um momento de ruptura, né, principalmente ali nos anos 80 e 90, no caso da América Latina, num período
pós-Mesa Redonda de Santiago, mas também num período em que se organizava mundialmente o movimento internacional da nova museologia, e nesse momento se advogou muito a ideia de que esses sujeitos subordinados nas lógicas dos museus coloniais podiam finalmente ter autonomia para fazer os seus próprios museus. Sem sombra de dúvida, dos anos 90 para cá, e no caso do Brasil, principalmente no início dos anos 2000, graças a uma série de políticas públicas e de uma política nacional de museus que se estabeleceu de 2003 para cá, né, com um período muito fértil ali, vamos dizer assim, de uma década, entre 2003 e 2013, mais ou menos, um período em que foi um período de grande efervescência dos museus brasileiros, a gente viu um desdobramento muito grande da diversidade museal. Mas, ao mesmo tempo, uma crítica que a gente pode fazer hoje, olhando para trás, é que ainda não havia a garantia na esfera pública de que toda e qualquer pessoa poderia fazer museus. Eu acho que uma coisa que o momento atual tem nos mostrado é que, uma vez que não temos mais políticas públicas específicas para essa diversidade de museus no Brasil, né, pelo menos desde 2017, quando termina ali o programa Pontos de Memória, que foi muito emblemático para as iniciativas comunitárias, a gente vai descobrir, olhando para esse contexto, e principalmente no contexto da pandemia, que nem todo mundo pode fazer museu no Brasil hoje. Então, um pouco aquela ilusão que a nova museologia nos trouxe, que os ecomuseus nos trouxe, de que o museu era um dispositivo passível de ser apropriado por todos e todas, né? Hoje a gente tem questões sobre isso. Né? Os museus são utilizados como instrumentos de lutas, os museus são apropriados pelos movimentos sociais, mas os grupos sociais subalternizados, os movimentos sociais geralmente encontram muito mais dificuldade de fazer uso desse dispositivo, de objetificar o seu patrimônio, justamente por ausência de recursos e por ausência de qualquer política pública que permita que isso aconteça no contexto brasileiro atual. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, por um lado, a gente tem, sim, uma grande diversidade de museus experimentais, museus sociais, ecomuseus, mas, por outro lado, esses museus, como a Adélia também chamou a atenção em determinado momento da fala dela, encontram muito mais dificuldade de se manter no mundo atual, justamente pela falta de recursos. Né? Basta a gente olhar para o último ano e ver quais foram os museus que conseguiram manter alguma atividade e quais museus não conseguiram manter atividade nenhuma nesse período conturbado e de grande crise econômica que a pandemia gerou. Eu acho que o Bruno citou uma coisa bem importante aí, que é essa coisa dos pontos de cultura, né? Que realmente reconheceram iniciativas locais e injetaram pouco dinheiro, mas esse pouco dinheiro que ia para cada uma dessas iniciativas conseguia se multiplicar e potencializar demais as ações locais, né? Isso foi totalmente descontinuado. E eu acho assim que essa coisa da diversidade que você perguntou, Fernando, porque assim, os artefatos, o que é a importância dos artefatos, né? Os artefatos, eles podem ser para cada pessoa, para as camadas sociais, eles têm significados diversos. Então, se você pega, por exemplo, os artefatos indígenas, né? Eles têm vida eles têm significados dentro de rituais específicos, de visões de mundo. Então, são muitas coisas, são coisas feitas não para colocar ali na parede, mas para serem vestidas, ou são pinturas, para serem usadas pinturas corporais e tudo. Então, como que a gente expõe isso sem esvaziar, né, esse significado? Um teórico que eu gosto bastante é o Upiano Bezerra de Menezes, que ele fala que muitas vezes nós que fazemos exposições, nós roubamos coisas dos públicos, porque nós escondemos do público as várias dimensões daqueles objetos que estão lá. Eu falo de objeto porque a minha trajetória é menos de exposição de artes e principalmente de exposições de objetos utilitários que podem ser feitos tanto em design industrial como em design artesanal, por comunidades, enfim, eu estou mais nesse campo do design, né? Agora, então, eu acho que a diversidade ela tem a ver com o significado que aquela produção tem e como que essa produção vai ser vista nesse novo contexto, que você tira ela de um contexto e põe no outro.
Agora, um outro ponto que eu queria abordar é que nós, curadores, nós muitas vezes a gente trabalha, a gente faz coisas para mostrar para os nossos pares. Então, a gente faz textos complicadíssimos que só os nossos pares vão poder entender, para a gente se validar dentro daquela comunidade. E eu vejo muito isso. Eu não faço exposições para os meus pares. Quando eu vejo uma exposição, quando eu assumi o Museu da Casa Brasileira, eu abri, é uma casa da elite, nos Jardins, em São Paulo, museu dedicado ao design e arquitetura, pertencente à rede de museus do governo do estado de São Paulo. Quanto mais humilde era a pessoa que entrava no museu, mais eu vibrava, né? E eu acho assim, eu quero que as minhas exposições sejam vistas por pessoas como foram meus pais, que não tinham escolaridade, não terminaram nem o curso primário, o antigo curso primário. Eu quero que essa exposição seja vista por velhos, seja vista por crianças, seja vista pelas pessoas, e não por aqueles pares de nariz empinado e tudo, que eu acho que isso existe muito, e a gente fica reforçando esse mundinho, que é um mundinho absolutamente restrito e infértil. Como é que é o contrário de fértil? É uma coisa que não dá em nada. Estéril, exatamente. Adélia, será que a gente pode fazer a mesma relação que há nos museus, relação colonial que há nos museus, assim, de um colonialismo museológico, falar isso também com relação ao design aqui no Brasil? Assim, com certeza, eu acho que sim. Eu acho que essa coisa do torcicolo intelectual, ele se manifesta em tudo, né? Esses dias eu dei uma entrevista para um jornal, O Tempo, de Belo Horizonte, e eu afirmei, uma das coisas que eu falei que se Minas fosse um país, e se tivesse mecanismos de promoção de seu design, o design mineiro seria tão reconhecido no cenário internacional como hoje é o design da Holanda, por exemplo, que é um player, é um país que tem muito reconhecimento no novo design. E aí uns amigos meus falaram, olha, você não estava puxando a brasa para a sua sardinha porque você é mineira? Eu falei, olha, eu saí de Minas há mais de 60 anos. Então, o que existe é um colonialismo lá dentro mesmo. Então, as pessoas postam nas redes sociais, elas postam coisas que saíram no Salão do Móvel de Milão, coisa que saiu na newsletter inglesa, coisa que saiu em Paris, na exposição da Fundação Cartier. Ótimo, a gente precisa oxigenar, a gente precisa oxigenar o cérebro e receber todas as influências, mas a gente precisa se olhar o território, né? Então, eu acho que a gente tem uma autoestima muito baixa, e seria muito bom, por exemplo, a gente ter uma exposição que possa mostrar a riqueza do design mineiro, por exemplo, porque até já fiz uma exposição aí no Espírito Santo, Móvel Capixaba, passado e presente, foi justamente uma exposição, foi no Espaço Cultural da Federação das Indústrias, e a coordenação, o design, tudo foi do Ronaldo Barbosa. Então, é essa coisa da descentralização do olhar. Espírito Santo tem uma história de design muito rica, derivada da imigração, dos pomeranos, dos italianos, e como que isso foi. O que não existe é visibilidade para isso. Agora, pense na riqueza do móvel popular mineiro, do móvel colonial mineiro, que coisa, o móvel barroco popular mineiro, é riquíssimo, né? A gente tem uma tradição em Minas incrível, e hoje a gente tem realmente um panorama pulsante. Só o que a gente não tem a gente não se apropriou disso. E tem muita gente, mas tem muita gente que se apropriou disso e que fala alto e fala a sua verdade, né? Então, aí a gente vê, por exemplo, isso até relacionado ao uso de materiais.
Tem coisas incríveis no design mineiro recente, usando um material que só tem em Minas, tem um pouquinho em Goiás também, que é a pedra-sabão. Então, entre outras coisas, né? Então, o que eu acho que falta é a gente mesmo se dar conta dessa riqueza que a gente tem e valorizar essas pessoas que estão nessa trilha de seguir, de ter o seu norte dentro da sua própria história, que é uma história em mutação, né? Não é uma memória petrificada que a gente tem, é uma memória em construção diária e cotidiana e sofrendo múltiplas influências. É o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata do brasileiro, né? Exatamente. Sempre se coloca menor e com rabinho, né? Assim. Assim, eu acho que é muito importante essa nova museologia, até nesse sentido, porque uma coisa que o Cícero falou na terça-feira é que, às vezes, o museu contava a história de história nenhuma, né? Assim, a população nunca teve a sua própria história contada nesse museu. Então, eu acho que é o que ele chamava de espelho de Drácula, né? Que ia ver, mas não via imagem nenhuma, né? Então, é muito importante, me parece, assim, essas novas iniciativas de inclusão, né? Onde, então, fundamental vai ser exatamente o aumento dessa autoestima, com a valorização dos bens materiais e imateriais da sua comunidade, assim como das pessoas, né? Dos líderes comunitários, dos moradores. Bruno, quer falar alguma coisa sobre isso, Bruno? Eu acho que essa discussão que você levanta sobre o design, ela tem a ver um pouco com a maneira como a gente enxerga a cultura, né? E os museus, obviamente, contribuem para isso. Mas eu não diria tanto que isso tem a ver com o complexo de vira-lata, porque, na verdade, isso também é uma forma um pouco da gente se diminuir, no sentido de que o brasileiro não escolhe se ver dentro de uma hierarquia. Nós fomos inseridos dentro de uma hierarquia pelo processo de colonização formal, né? E isso vai sendo reproduzido ao longo dos processos sucessivos que vão estabelecer relações coloniais como padrão. Então, obviamente, que isso também informa a nossa maneira de ver a cultura, de perceber a nossa própria cultura e a nossa cultura inserida dentro de um contexto cultural global. Eu acho que o desafio é justamente desconstruir esses quadros de visão, essas perspectivas estéticas que a gente tem e a nossa própria perspectiva sobre nós mesmos. Mas essa desconstrução, ela nem sempre é um processo fácil. Eu acho que uma das coisas que são desafiadoras quando a gente fala de descolonização é que descolonizar é um processo necessariamente doloroso, né? Significa passar a olhar as coisas de forma diferente, expor determinadas feridas, que são feridas herdadas, também no âmbito do patrimônio cultural, né? Muita coisa da nossa herança não é discutida, não é tratada, né? Por que o racismo estrutural ainda continua a ser reproduzido nas maneiras como a gente olha e valoriza o patrimônio? Então, para além da gente ver que temos riqueza, mas entender também que temos cicatrizes desse processo em que as nossas riquezas foram, em grande parte, roubadas, né? Então, acho que isso também é importante chamar a atenção para também não nos vitimizarmos, nem nos vilanizarmos no processo de transmissão cultural, que é um processo político, né? Antes de qualquer coisa. Muito importante isso, porque a gente fazer o papel de vítima, ou eu sou culpada disso, realmente isso não leva a nada, né? E a gente aí não está nem compreendendo o processo histórico que nos levou a essa situação. O Nietzsche fala que a maior maldição que tem, se é maior, é a compaixão. A segunda pior. A primeira pior é a autocompaixão, né? A autocompaixão é terrível, porque você se vitimiza, exatamente, e acha que está sendo injustiçado. Mas por que é a segunda pior? Não, é que ele fala assim, que traz o pessimismo, e ele acha que a dor é muito importante. E assim, a compaixão, de algum modo, é você roubar a dor do outro e não deixar com que essa dor, de algum modo, estou falando, não uma compaixão assim, babenta, digamos assim, que você quer proteger e impedir que o outro sofra, né? Que é a coisa que o Cícero colocou.
né, citando até o Krenar, nós queremos que volte a mesma normalidade, né, essas 400 mil mortos não valeram para nada, né, não serviram para nada. Né, isso... Eu acho que a compaixão, na verdade, é sofrer junto, né? Uhum. Sofrer junto. E nesse sentido, é que é também outra palavra que está sendo muito falada, e que, igual sustentabilidade, mas a empatia, né? E vou citar de novo uma pessoa que eu ando citando nas minhas falas, aliás, ando me repetindo às vezes, mas se eu estou com um herói hoje, no momento, que é o padre Júlio Lancelotti, que é um cara que sofre junto com a população de rua. E aí tem o design, né? A gente fala design, arquitetura, como coisas intrinsecamente boas, não são. O design pode fazer coisa para o bem e para o mal. E a Prefeitura de São Paulo instalou umas pedras pontiagudas em vários lugares em que os sem-teto dormem, para que eles não possam mais dormir ali. E aí o padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa na faixa de 70 anos também, pegou uma picareta e foi sofrer junto com os moradores de rua e quebrou essas pedras. Uhum. Então, eu acho assim, que a gente... Eu acho que o Siddhartha, que é uma pessoa que eu admiro demais também, né? Ele se tornou uma voz tão importante agora na pandemia, ele fala coisas tão interessantes, né? Ele fala assim, nossa, gente, a gente está com uma super oportunidade, porque a ficha está caindo, né? A ficha dos problemas que a pandemia escancarou está caindo. E aí, nós não vamos aproveitar isso aí, né? É um momento único também que a gente pode aproveitar isso, né? Que a gente pode, finalmente, de cada lugar que a gente esteja, seja ele que lugar for, que a gente possa escolher fazer parte da solução e não fazer parte do problema, né? Eu acho que é uma coisa que hoje a gente está faceando, cada um de nós no seu lugar, na sua profissão, no seu... mas a gente pode ser parte disso, né? E eu acho outra coisa, que com a arte, né, ela nos traz tanto alimento também, né? Hoje eu trabalho no MASP, mas não ia lá presencialmente desde novembro, e hoje eu fui. E ver aquelas exposições, como que sanidade mental que isso traz, né? Que respiro, né? Isso traz, ver aquelas coisas que estão lá, ver presencialmente essas. Então, eu acho que a gente também está falando de um momento que está muito cruel, está muito difícil, mas que também é um momento pleno de oportunidades para que a gente faça escolhas decisivas, né? Eu quero, assim, me corrigir um pouco antes, Bruno, assim, não me corrigir, mas falar de Nietzsche é muito complicado, porque ele faz análises muito específicas, né? No caso, ele está fazendo uma análise da culpa, né? E vai pegar, então, a compaixão com relação a essa culpa, mas num contexto completamente específico ali da misericórdia. E agora, eu concordo plenamente com você, Adélia, assim, a gente está vivendo um momento de uma crise enorme, onde a compaixão aí, no sentido do compadecimento, que o exemplo eu acho ótimo do padre Júlio Lancelotti, é fundamental, né? Assim, e vários outros movimentos que estão acontecendo de solidariedade, né, que eu acho que é muito importante, principalmente para aqueles que são desfavorecidos, que com essa crise, então, o índice de miséria cresceu absurdamente, né? Porque desemprego... Bruno, você ia falar. Eu gostaria de lembrar, Fernando, que eu acho que isso que vocês estão discutindo tem tudo a ver com o tema da Semana de Museus, que é recuperar e reimaginar, né? De certa forma, é um pouco o que levou a gente a estar aqui discutindo isso. E essa semana eu assisti uma fala muito breve que foi utilizada nas redes sociais do Museu Vivo de São Bento, que é um museu comunitário aqui do Rio de Janeiro, localizado principalmente em Caxias, né? Então, eu assisti uma fala da Marlúcia Santos de Souza, que é uma historiadora, ativista desse museu, e uma grande voz na museologia contemporânea,
em que ela dizia que a gente está passando por um processo de desumanização, né? E que é isso que a gente vai ter que recuperar, e é isso que talvez nos custe mais a recuperar no momento em que a pandemia passar. Eu concordo com vocês que a gente está num processo que nos dá, de certa forma, né, apesar de todo o luto, apesar de todo o sofrimento, em alguns momentos de respiro, a gente consegue, como agora que estamos aqui, fazer uma reflexão oportuna sobre isso, e eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, considerando todas as perdas, né? Quer dizer, o mínimo que a gente pode ganhar. E pensando também na fala do Siddhartha de terça-feira, eu acho que essa ideia da desumanização e essa necessidade, como a Marlúcia vai nos dizer, de que a gente vai precisar, passado isso tudo, restaurar a nossa humanização, é talvez o mais difícil, que se a gente não tiver uma compreensão sensível do que esse processo significa, principalmente para algumas populações, principalmente para algumas vidas que foram muito mais ameaçadas e se tornaram muito mais vulneráveis do que outras, né? Eu acho que uma das coisas que ficou absolutamente deflagrada nessa crise da pandemia é a desigualdade, né? O quanto que algumas pessoas têm mais valor do que outras, como que algumas pessoas têm acesso a formas de sobrevivência que outras não têm, e como outras pessoas estão muito mais suscetíveis à morte do que alguns privilegiados. Então, esse debate da desumanização, ele está no cerne do debate dos museus, né? Uma vez que os museus eles ajudam exatamente nesse processo de lidar com o tempo, né? De fazer conexões entre passado, presente e futuro. Eu acho que um pouco a oportunidade que a Semana de Museus nos dá esse ano de pensar o futuro a partir do presente, pensar o futuro também numa possibilidade de ressignificar o passado, né? Porque o que nós estamos vivendo no momento presente tem a ver com o passado, tem a ver com coisas que já estavam colocadas, com crises que já estavam instauradas e deflagradas muito antes da pandemia. Se a gente for pensar no caso dos museus, a gente tem uma história de negligência dos museus pelo Estado, que ficou absolutamente flagrante no episódio do incêndio do Museu Nacional em 2018. Então, nós já sabíamos que estávamos ali muito suscetíveis a qualquer crise econômica, né? Não esperávamos uma crise da saúde, mas principalmente suscetíveis em função da total falta de assistência ao setor da cultura nos últimos anos no Brasil. E isso, obviamente, vai culminar com a pandemia, com esse processo, né, de que a Marlúcia descreveu tão bem na fala dela, de desumanização. E aí, pensando esse recuperar, né, ela vai falar, é mais fácil recuperar um edifício, né, do que recuperar a nossa humanidade. Eu acho que é isso, esse é o maior desafio que a gente vai ter daqui para frente. Eu concordo. Nossa, que fala linda, hein? Que fala linda. Recomendo, a Marlúcia é uma pessoa incrível, escutem ela mais. Você também, Bruno. A Adélia também. Ô, Bruno, eu acho que você pegou agora na veia, assim, porque é essa a questão. A crise é uma crise da humanidade. O homem está deixando de ser homem, né? Ele está se tornando algo outro, porque homem não é animal racional nesse conceito, né? O homem é todo o modo existencial, o modo de compreensão, mas talvez na sua ganância de uma dominação incondicional de tudo, né, o homem foi perdendo a sua própria humanidade, que eu diria é a cultura que vai estar no museu e é fundamentalmente a poesia, né? A falta da experiência poética estiola a vida, né? Fica tudo cinza, tudo sem graça, né? Então, a poesia, o sonho, né, o lúdico, a arte, né, que vão rehumanizar o homem, se é que isso é possível, né? Então, por isso precisa esse despertar, né? Sim, está passando da hora. E, claro, com todas as questões sociais aí, como você falou das desigualdades, que isso é, no mundo, é o que o Siddhartha fala, né? No mundo de hoje, que tem uma riqueza tão grande, né? Como pode ainda ter tamanha desigualdade social, né? Assim, não tem alguma coisa esquisita. Adélia. Eu acho que a gente está num momento que a gente não está podendo frequentar museus, né? Bastante dificuldade. E eu queria recomendar, eu queria que o Bruno falasse o sobrenome da Marlúcia para eu anotar aqui. Qual que é? Marlúcia Santos de Souza. Santos de Souza.
Se você procurar Museu Vivo do São Bento, no Rio de Janeiro, ela é uma grande referência desse museu, uma das principais agentes. Certo. E aí, nesse campo também aí de coisas recomendáveis, né? Que bom ter isso, mas eu vi essa exposição virtual que o Ailton Krenak fez, que eu acho que está muito linda, que chama a Flecha, a Serpente e a Canoa. É uma coisa linda, que está no YouTube, eu recomendo muitas pessoas, e ele fala, reunindo obras de arte de diferentes pessoas, mas ele fala muito dessa coisa da humanidade, né? Acaba falando muito da humanidade e da nossa relação com a natureza, né? Eu acho que é um filme cheio de camadas, de significado, mas muito lindo, com uma trilha sonora linda. Flecha 1, a Serpente e a Canoa, muito lindo. Pessoal, a gente está se encaminhando assim para os finalmente. Houve uma tolerância até 18h15, então ainda teríamos 10 minutos, e aí eu vou perguntar se o Bruno quer fazer alguma pergunta para a Adélia, à medida em que não veio nenhuma pergunta do público. Bruno, você queria perguntar alguma coisa para a Adélia? Eu fiquei curioso, ela falou do MASP, né? E a gente sabe que o MASP tem tido, nos últimos anos, mesmo antes da pandemia, algumas iniciativas de descolonização do seu acervo. Quando você falou que atua no MASP, eu fiquei curioso para saber, de repente, quais iniciativas têm sido feitas nesse atual momento em relação a esse processo de descolonização, como eles vêm falando já, acho que pelo menos desde 2018, 2017. O que tem acontecido agora? Porque a gente está sem visitar os museus, a gente não sabe. A direção artística do MASP é do Adriano Pedrosa, desde 2015 ou 2015, e o Adriano recuperou muitas das ideias que a Lina Bardi tinha, né, no museu, e que o Pietro Bardi tinha no museu. E ele está dirigindo a equipe de curadores. Tem muitas curadoras mulheres, tem uma curadora indígena, tem pessoas negras, tem uma diversidade assim grande. O próprio quadro de funcionários do museu tem uma diversidade grande, tem vários funcionários de atendimento público, trans, então é um museu muito... E tem a sequência, é um museu que... tem muitos museus no Brasil que são barriga de aluguel, né, que hospedam coisas que foram concebidas fora. E o MASP tem a sua própria agenda de exposições, que é muito baseada numa questão chamada histórias, que é histórias da infância, e é uma exposição muito significativa que o MASP fez recentemente, foi Histórias Afro-Atlânticas, que foi uma exposição que até ganhou um prêmio internacional importante aí, como uma exposição que problematizou essa questão dos escravizados, de todo esse tráfico de pessoas que foi feita via Atlântico para as Américas, né? E eu trabalho no MASP desde 2016, mas eu sou curadora adjunta para a loja, o que eu gosto bastante, porque na loja a gente oferece essa visão não hierarquizada da cultura. Então, hoje, se você for na loja do MASP, você vai poder escolher coisas em cerca de 20 etnias de indígenas, comunidades do Brasil todo, e designers também, designers famosos, como o Sérgio Rodrigues, por exemplo, mas é uma coisa muito, assim, uma seleção, assim, de livros também muito legal, e para mim é muito bom poder trabalhar que essa coisa, né, a arte está relacionada ao mercado, então a gente não pode escamotear isso. E uma loja, as pessoas falam, mas olha, você trabalhando numa loja, meu pai era comerciante. Eu gosto que você vá lá hoje, que você possa comprar
uma coisa lá de uma comunidade de mulheres do Vale do Juruá, lá do Acre, e umas coisas lindas, feitas com material local, com sementes de jarina e tudo. Então, eu acho que o MASP está trilhando isso, e o MASP recuperou uma exposição que foi muito marcante, que foi a exposição de inauguração do prédio do MASP na Avenida Paulista, que foi curada pela Lina Bardi, e que chamava A Mão do Povo Brasileiro. E essa semana passada abriu uma exposição da Conceição das Crioulas meu Deus do céu, agora da Conceição dos Bugres, do Mato Grosso, e que está lá ao mesmo tempo que a gente tem exposição do Degas, a gente tem. Então, o MASP hoje é um lugar que você vê essa coisa da visão não hierarquizada da cultura. E eu posso fazer uma pergunta para o Bruno, Fernando? Pode sim, Adélia. Eu ia censurar a sua pergunta por causa do tempo, mas você me pediu aí, eu não vou censurar. Pode sim. Uma questão aí, Bruno, que museus LGBT, como estão? Existem, como estão? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Você que é da área dos museus. Vou tentar muito rapidamente, dentro desses 5 minutos, né? Mas tem muita coisa para falar sobre museus LGBT, eu acabei não entrando nesse assunto, porque é um assunto amplo também, né? Mas eu diria que nos últimos anos, aqui no Brasil, a gente tem como marco a criação do Museu da Diversidade Sexual, em São Paulo, né? Que foi de 2012, né? Foi a primeira grande iniciativa oficializada pelo Estado, então tem toda uma importância para a comunidade, como resultado também do movimento social. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu diria que dos últimos 5 anos tem ocorrido uma grande mobilização de diferentes pessoas, de diferentes áreas, tanto historiadores, quanto arquivistas, quanto artistas, quanto museólogos, se mobilizando em prol da organização de acervos. Eu diria que muitas das iniciativas ainda estão muito ligadas à questão do acervo, da organização, da acumulação, o que é um grande desafio, né, porque a gente não tem esses acervos organizados nas instituições centrais, então essas pessoas têm tido que fazer isso de modo muito experimental e descobrindo maneiras de organizar e de acumular esses acervos, mas tem muitas iniciativas acontecendo. Eu acho que esse ano, apesar de toda a dificuldade, houve uma exposição muito interessante no Memorial da Resistência sobre o movimento LGBT, e há muitos acervos sendo organizados. Eu, atualmente, no Rio de Janeiro, no âmbito de um projeto de extensão com a universidade, a gente trabalha na organização de um centro de documentação e memória do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI, que, aliás, está fazendo aniversário essa semana, 28 anos, é um dos grupos de acolhimento mais antigos do Brasil, e esse grupo tem um grande acervo sobre o movimento LGBT no Brasil, particularmente no contexto do Rio de Janeiro. A gente tem trabalhado com eles desde 2018 para 2019, organizando esse material, e esperamos construir um museu a partir desse acervo futuramente. Então tem muita coisa. Realmente é um assunto que me mobiliza muito ultimamente, justamente pelo caráter experimental desses acervos e dessas iniciativas. Poxa, gente, adoraria continuar o nosso papo, mas infelizmente a gente tem um tempo de limite, já está quase estourando. Eu vou terminar, assim, não houve perguntas, porém houve algumas colocações que eu vou então dar para vocês, para ter um retorno. A Ângela Cristina Sampaio escreveu: meu encantamento em escutá-los é imenso. Agradeço as reflexões que nos provocam. Obrigada. A Loacir Cláudio Fernandes: muito bom, bálsamo para o ouvido, mente e coração. E a Ruth Guedes: parabéns pela conversa, Adélia Borges e Bruno Brulon. Um despertar necessário nesse momento e sempre. Bom, eu também agradeço vocês dois, foi ótimo. Vocês, pô, são geniais, o papo foi maravilhoso, estou muito feliz, eu acho que foi bacana mesmo. E agradeço também a todo mundo, pessoal do Instituto Cultural Vale, nos seus 4 espaços, e por proporcionar eventos como esse. Assim, espero vida longa, né? Obrigado você, Fernando, pela mediação nesses 2 dias, né? Que foi tão intensos.
Bacana, Bruno. Obrigada, Obrigado. Fernando. Obrigada a todos. Muito bom poder participar dessa conversa. Uhum. Foi um Então, boa prazer. noite. Prazer também. Boa noite.